Você já parou para pensar no que pode estar escondido atrás de um reflexo? Dizem que à meia-noite algo estranho acontece diante de um espelho. O que antes parecia normal, de repente, se transforma no inexplicável. O reflexo cria vida própria, sussurra segredos ou até revela presenças que nunca deveriam estar ali. Será que tudo isso é só uma superstição antiga? Ou existe algo realmente sombrio nos observando do outro lado? Hoje, vamos mergulhar na misteriosa e assustadora lenda do espelho da meia-noite. Mas tome cuidado. Nem tudo que brilha reflete apenas a verdade. Há séculos, os espelhos carregam um ar de mistério, quase como se fossem mais do que simples objetos. Mas o espelho da meia-noite é diferente. Segundo a lenda, ele não é apenas um vidro comum, e sim uma janela para algo muito além do que a mente humana pode compreender. Dizem que ele foi criado por um artesão enigmático, alguém fascinado pelas artes ocultas. Sua intenção não era apenas criar algo belo, mas cumprir um propósito sinistro, forjar um portal para o desconhecido. E no momento em que a última camada de prata tocou o vidro, algo se prendeu ali, algo que jamais deveria ter sido libertado. Alguns contam que sua origem está ligada a uma maldição antiga. O espelho teria pertencido a uma mulher condenada por bruxaria, que em seus últimos momentos lançou um feitiço. Com palavras ditas em uma língua há muito esquecida, ela amaldiçoou o objeto, prometendo que ninguém seria capaz de olhar para ele sem sentir sua presença. Outros acreditam que o espelho é uma esponja espiritual, absorvendo a energia daqueles que se aproximam, transformando reflexos em ecos de almas perdidas. Essas histórias ecoam antigas crenças de que espelhos seriam portais para outras dimensões, fronteiras entre o nosso mundo e algo etéreo. Culturas do mundo todo alertam sobre o perigo de encarar um espelho por muito tempo ou deixá-lo descoberto durante a noite. Mas o espelho da meia-noite, ele não precisa de rituais complexos para mostrar sua verdadeira essência. Quando o relógio marca a meia-noite e o silêncio toma conta, ele revela o que realmente se esconde. Nem todos os reflexos mostram a verdade. E você, teria coragem de encará-lo? Os relatos sobre o espelho da meia-noite são tão sombrios quanto fascinantes. Uma das histórias mais famosas fala de uma jovem que, tomada pela curiosidade, decidiu encarar o espelho de seu quarto exatamente à meia-noite. A única luz no ambiente vinha de uma vela tremulante, lançando sombras nas paredes. No início, tudo parecia normal, até que algo inexplicável aconteceu. Seu reflexo deixou de acompanhar seus movimentos. Enquanto ela permanecia imóvel, o reflexo abriu um sorriso distorcido e macabro, começando a sussurrar palavras em uma língua que ela não reconhecia. Desesperada, tentou desviar o olhar, mas era como se o espelho a tivesse hipnotizado, aprisionando-a. Quando finalmente conseguiu se afastar, a vela apagou sozinha. E então ela sentiu algo atrás de si. Mas quando se virou, não havia ninguém, ou pelo menos era o que parecia. Outro relato sinistro envolve um homem que decidiu desafiar a lenda por diversão. Seguindo o ritual à risca, ele esperou algo acontecer. Por um tempo, nada. O silêncio era pesado, quase tranquilizador. Até que um som abafado veio do espelho. Era um toque suave, como se algo estivesse do outro lado, tentando sair. Logo, os sussurros começaram. Então, sem explicação, o vidro começou a embaçar, como se alguém estivesse respirando do outro lado. Ele jurou ter visto uma sombra se formando no reflexo, uma figura deformada, que não era de forma alguma humana. Depois daquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer em sua casa. Espelhos se estilhaçavam sem motivo, sombras se moviam onde não havia luz, e a sensação de estar sendo observado nunca o abandonou.
Mas talvez o relato mais aterrorizante seja de alguém que simplesmente desapareceu. Tudo o que restou foi um caderno com uma mensagem incompleta onde se lia: "O reflexo está vivo." O espelho em sua casa foi encontrado coberto por um pano negro, mas com estranhas rachaduras que ninguém lembrava de ter visto antes. As marcas formavam algo assustadoramente parecido com um rosto que parecia estar observando. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Teria ele encarado algo que nunca deveria ser visto? Ou talvez foi o outro lado que atravessou o vidro para buscá-lo. Dizem que o espelho da meia-noite não revela seus segredos para qualquer um. Para despertar o que ele esconde, é necessário realizar um ritual específico, e cada detalhe importa. Cada passo carrega um peso sombrio. Tudo começa com o ambiente. A sala deve estar completamente escura, iluminada apenas por velas. O silêncio absoluto é essencial, pois qualquer som pode romper a conexão. Conforme você encara o espelho, algumas pessoas dizem que o ar ao seu redor parece mudar, ficando mais pesado, quase sufocante, como se algo invisível estivesse se aproximando, observando. O segundo passo é ainda mais perturbador. Você deve encostar suavemente as pontas dos dedos no vidro frio. Nesse momento, é preciso sussurrar uma palavra especial, um segredo passado entre aqueles que tiveram coragem de tentar o ritual. Essa palavra, dizem, é a chave para abrir a porta entre os mundos. Mas há um aviso claro: nunca, jamais, desvie o olhar do reflexo. Os poucos que fizeram isso relatam ter sentido um calafrio profundo, um arrepio que subia pela espinha como uma ameaça. E logo depois veio a sensação aterradora de que havia algo atrás deles, algo que não deveria estar ali. Então chega o clímax do ritual. O espelho começa a responder, mas não com palavras. Ele fala de outras formas, com movimentos inesperados, imagens desconexas ou sussurros que cortam o silêncio como facas. Alguns relatam ter visto formas sombrias no vidro, figuras que não pertenciam ao reflexo. Outros juram ter ouvido vozes pronunciando seus nomes, suaves, quase íntimas, como um chamado vindo de algum lugar distante. E todos concordam em um ponto: qualquer distração, qualquer falha no ritual pode trazer consequências inimagináveis. O espelho não gosta de ser interrompido, e quem o desrespeita pode abrir a porta para algo que jamais deveria cruzar para o nosso mundo. Então, a pergunta que fica é: você teria coragem de encarar o espelho da meia-noite? As consequências de desrespeitar as regras do espelho da meia-noite são tão aterrorizantes quanto a própria lenda. Aqueles que ignoraram os avisos contam histórias inquietantes, marcadas por uma sensação constante de serem observados por algo que não podem ver. Muitos falam de sonhos perturbadores, onde seus próprios reflexos os perseguem, zombando, sorrindo de forma distorcida ou sussurrando segredos que deixam um peso insuportável na mente ao acordar. O mais assustador: esses sonhos parecem tão reais que, ao despertarem, ainda sentem o toque gélido de uma sombra que os envolveu durante o sono. Alguns enfrentam fenômenos inexplicáveis em suas casas. Espelhos começam a rachar sem motivo aparente, como se algo do outro lado estivesse tentando escapar. Objetos comuns refletem sombras que simplesmente não existem no mundo real. E às vezes, essas sombras se movem lentamente, como se tivessem vontade própria. Uma mulher relatou que, depois de encarar o espelho por tempo demais, começou a ouvir passos ecoando em sua casa durante a noite. Ela estava sozinha, mas ao olhar para o espelho, viu o reflexo de alguém parado no fundo do cômodo, imóvel, apenas observando. A sensação de estar sendo vigiado nunca vai embora por completo. Há quem diga que, depois de ser marcado pelo espelho da meia-noite, você nunca mais é o mesmo.
O espelho se torna uma janela permanente entre você e o desconhecido, uma conexão que nunca se quebra. Os mais supersticiosos acreditam que espelhos não apenas refletem sua alma, mas também podem roubá-la. Afinal, como você pode ter certeza de que aquilo que vê no reflexo é realmente você? Ou será que é algo do outro lado esperando pacientemente o momento certo para atravessar e tomar o que é seu? Mesmo com o passar dos séculos, a lenda do espelho da meia-noite nunca desapareceu. Pelo contrário, ela encontrou novas formas de se espalhar, agora pelas redes sociais. Vídeos perturbadores e relatos misteriosos surgem com frequência, narrando as experiências de quem ousou tentar o ritual. Em um desses vídeos, um jovem segue o passo a passo, acende as velas, sussurra a palavra proibida e encara o espelho. Por um momento, tudo parece normal. Mas então, o reflexo pisca, só que ele nunca fechou os olhos. O vídeo termina de forma abrupta, deixando apenas o som de uma risada distante ecoando na escuridão. Desde então, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Os relatos modernos variam, mas todos têm algo em comum. O espelho nunca reflete apenas a realidade. Uma mulher publicou um vídeo descrevendo sua experiência. Ela afirmou ter visto algo atrás de si enquanto realizava o ritual. Quando se virou, não havia nada lá. Mas no espelho, a sombra continuava, parada, observando-a. Desde aquele dia, ela conta que todos os espelhos de sua casa começaram a embaçar sozinhos, como se alguém estivesse respirando do outro lado do vidro. Seu relato viralizou, dividindo a internet entre céticos e crentes. O que torna essa lenda tão assustadora é a conexão com o desconhecido. Espelhos são objetos comuns, parte do nosso dia a dia, mas carregam um mistério que ninguém conseguiu explicar por completo. Talvez seja isso que nos fascine e, ao mesmo tempo, nos apavore. A ideia de que algo tão banal possa esconder um portal para o inexplicável. Os espelhos sempre estiveram presentes ao nosso redor, discretos e enigmáticos, devolvendo nossa imagem sem questionar. Mas, e se eles fossem mais do que aparentam? A lenda do espelho da meia-noite nos faz repensar o que realmente estamos vendo. Será mesmo apenas um reflexo? Ou talvez exista algo mais? Algo que nos observa em silêncio, atento a cada movimento, a cada pensamento, esperando o momento certo para se revelar. Esses objetos tão comuns carregam um mistério que, por mais que tentemos, nunca conseguimos desvendar por completo. E agora, a escolha é sua. Você teria coragem de encarar um espelho à meia-noite? Arriscaria descobrir o que pode estar à espreita do outro lado? Se já viveu algo parecido ou acredita que histórias como essa são apenas frutos da imaginação, compartilhe nos comentários. Afinal, quando se trata do desconhecido, nunca podemos ter certeza de quão próximos estamos da verdade ou do perigo. Obrigado por assistir até o final. Se você curtiu esse mistério e quer explorar mais histórias intrigantes como essa, deixa o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer. Comenta aqui embaixo o que achou dessa lenda ou se já passou por algo parecido. A gente adora saber suas experiências e teorias. E não esquece de compartilhar este vídeo com aquele amigo ou amiga que também ama um bom mistério. Ah, e claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. Ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre por dentro das novidades. Nos vemos no próximo mistério.